João, capítulo 11, versículo de número 25. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Eu queria falar com os irmãos sobre recomeços. Recomeços. O que você já precisou recomeçar na vida? Eu já precisei recomeçar várias vezes a minha dieta. Oh, Jesus, eita luta, viu? E dou graças a Deus que eu posso recomeçar. Porque se fosse algo que, uma vez que eu parasse, não pudesse mais recomeçar, eu estava perdido. Eu já precisei recomeçar a prática de exercícios físicos. E eu descobri, Keco, né? Eu descobri, Keco, que você tem um negócio aí de judô, essas coisas aí, né? Jiu-jitsu, não sei. Ó, depois vamos bater um papo, viu? Que eu estou precisando. Eu gosto de fazer caminhada. E de vez em quando eu invento umas corridinhas, viu? Os irmãos aí quiserem fazer uma caminhada, me ajudar, a gente faz uma caminhada de oração. Mas estou precisando, Túlio, recomeçar. Já tem aí umas 2 semanas que eu não fui nenhuma vez. Rubem encontrou a gente uma vez, não foi, Rubem? E nunca mais encontrou, né? Pois é, estou precisando recomeçar. Alguma coisa na sua vida você já precisou recomeçar? Você já teve um recomeço nos estudos, por exemplo? Você parou, quem sabe até por um tempo longo, e lá na frente você viu a possibilidade de recomeçar? Você já teve a oportunidade de recomeçar um relacionamento? Talvez entre os nossos irmãos aqui, nas histórias dos casamentos, a gente possa ouvir aqui, bom, a gente namorou, aí depois a gente passou um tempo distante e tudo recomeçou. Se bem que nós que somos casados, nós sabemos que o casamento, de vez em quando, tem um recomeço. É ou não é verdade? Isso é assunto para um outro momento, né? Para um momento só de casais. Mas quem é casado entende isso. Olha, nós estamos precisando. É por isso que existe a segunda lua de mel, não é verdade? Eita, os olhos das irmãs tudo brilhando. Olha, rapaz, que maravilha. A terceira lua de mel são os recomeços. Bom, os recomeços são importantes. E eles vêm quando alguma coisa dá errado. O recomeço vem quando alguém tira você da dieta, né? A irmã Adailde, eu estive com ela essa semana e foi muito bom o tempo que nós passamos no gabinete. Ela me trouxe um montão de fotos e eu saí distribuindo as fotos para os irmãos. Só foto de vocês assim, ó, tudo popstar, né? Mandei foto para a irmã Lucineide, mandei foto para a irmã Elza, mandei foto para a irmã Maria José, mandei foto para a irmã Ritinha, foi muito bom. Mas a irmã Adailde me trouxe um pote de doce de leite. Olha, vamos brigar com ela depois, né? Irmã Adailde, a senhora provocou um recomeço na minha vida. Não é que deu errado, não é culpa dela, a culpa foi minha, eu poderia ter resistido. Mas os recomeços vêm quando alguma coisa dá errado. Nessa história que nós lemos aqui de João capítulo 11, uma coisa deu errado. Quando nós começamos a ler no versículo de número 1, nós lemos que um homem chamado Lázaro estava doente. Alguma coisa deu errado. Uma doença apareceu. E esse é um assunto bem atual.
E o João continua dizendo que ele morava em Betânia com suas irmãs, Maria e Marta. E foi Maria, a irmã de Lázaro, eu estou lendo no versículo 2, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Nós conhecemos essa história, eu parei aqui no versículo de número 3. Nós sabemos que Jesus, ele se atrasou para ir ver Lázaro. E nesse atraso de Jesus, Lázaro chegou a falecer. E a morte de Lázaro apresenta para nós um problema muito maior do que esses que nós comentamos aqui. Dieta, exercício, estudos. A morte, a Bíblia já nos diz que ela vem como resultado de quê, irmãos? Aí nós vamos lembrar Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Se nós estamos falando de recomeços, a pergunta que nós podemos nos fazer é: como recomeçar quando o efeito que aconteceu sobre nós, quando nós estamos sofrendo o efeito de algo que deu errado e que gera a morte? Como recomeçar quando nós estamos sob o efeito do pecado? E queridos, apesar de essa história de Lázaro não nos dizer o motivo dessa morte, nós precisamos entender que quando Deus criou todas as coisas, Ele não criou o homem para morrer. Não. Ele colocou no jardim do Éden uma árvore, colocou duas, mas uma delas era a árvore da vida. E quando ele criou tudo, ele viu que era muito bom. E jamais Deus planejou para o homem um resultado para o homem que fosse a morte. A morte, ela veio para a vida de Lázaro, ela veio para a humanidade, ela foi gerada por causa do pecado. E nós vamos lembrar o que Deus disse a Adão antes dele comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês podem lembrar comigo? Deus olhou para Adão e disse: Adão, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia, Adão, que você comer desse fruto, certamente morrerás. Por muito tempo eu li esse texto, pensando que Deus estava falando de uma forma bruta com Adão, de uma forma, sabe aqueles pais que falam uma lei, não coma, é proibido. Depois que eu comecei a conhecer melhor a Deus, eu fico imaginando Deus falando assim para Adão: Adão, meu filho, não coma não. Se você comer, isso vai te fazer mal. Certamente você vai morrer. Irmãos, infelizmente, Adão comeu do fruto. E depois disso, toda a humanidade em Adão passou a experimentar a morte. Essa semana nós tivemos que acompanhar uma batalha, iniciar uma batalha, e de manhã nós estávamos falando sobre
a coletânea de batalhas alheias com uma irmã muito querida nossa. E ela é uma serva dedicada ao Senhor. Ela é uma missionária, ela trabalha com crianças, ela vai a lugares distantes da nossa cidade para trabalhar com crianças, e de repente, num exame que ela fez, ela foi pega pelo diagnóstico do retorno de uma enfermidade muito grave. E ela se abateu muito, porque ela disse: como pode eu ser uma serva de Deus? Como pode eu ser uma mulher que se dedica ao Senhor, que estou andando no caminho certo, e vir sobre mim uma enfermidade tão grave, que põe em risco a minha vida? E às vezes nesse labirinto de argumentos, nós ficamos perdidos para falar a essa pessoa, para consolar essa pessoa. Mas eu queria que você soubesse, e quando eu tiver a oportunidade de dizer, eu vou dizer isso a ela, que esse não era o plano de Deus. Você acha que Deus criou o câncer? Você acha que Deus planejou a AIDS? Você acha, eu poderia falar tantas e tantas doenças, e eu não quero falar essa doença aí de agora para não dar ibope, sabe? Que a gente está tão bem aqui, então não vamos lembrar disso. Lázaro foi acometido por uma doença, por uma enfermidade. Por que será que Jesus atrasou ao ir ao encontro de Lázaro? Por que será que Jesus não correu a ele logo, não resolveu essa situação? Nós temos a certeza, depois de conhecer toda essa história, que Jesus aproveitou aquele momento para simbolizar o que ele representava para a humanidade. É como se Jesus dissesse assim: Lázaro, eu preciso de você, eu preciso que você experimente algo, que eu quero mostrar à humanidade inteira, que é a realidade, é o meu plano, não só para você, mas para todos aqueles que creem em mim. E quando Jesus, mesmo sofrendo, há um versículo muito especial nesse capítulo, que eu me lembro quando era criança, e a professora dizia assim, cada aluno, a irmã Silvia, por exemplo, né, na minha salinha de crianças, irmã Silvia, dizia assim, cada aluno precisa dizer um versículo. Aí tinha um amiguinho que se levantava e dizia, João 11, 32, Jesus chorou. Eita, esse versículo ele sabia de cor. Mesmo chorando, e hoje eu estou ruim de achar os versículos, irmãos, eu estou aqui, 35, minha esposa está ajudando, ele é tão pequeno que ele está escondido aqui. Mesmo Jesus chorando, ele resolve deixar o seu amigo experimentar a morte, simplesmente para demonstrar a vida, simplesmente para demonstrar que mesmo que o pecado tenha vindo sobre a humanidade, mesmo que o pecado tenha tentado estragar os planos de Deus, mesmo que o pecado tenha vindo para acometer a humanidade em suas relações, mesmo que o pecado tenha se infiltrado na mente das pessoas, ele estava ali como a solução de Deus para tirar o pecado do mundo e resolver o maior problema que o pecado produz, que é a morte através da ressurreição. Os espíritas acreditam em reencarnação. Eu vou reencarnar. Nós acreditamos em ressurreição. Nós acreditamos que
mesmo acometidos pela morte, o nosso Deus pode produzir vida novamente em nós. E foi isso que aconteceu com Lázaro. Quando eles estão caminhando para ir até o túmulo, no versículo de número 41, o texto diz que então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse, olha a oração de Jesus: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas essas pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. É como se fosse uma grande prévia de tudo que a humanidade vai experimentar. A morte estava ali há 4 dias, já tinha dominado a vida daquele homem, não havia mais solução biológica. Inclusive, se nós formos entrar na esfera científica aqui, nós vamos dizer assim, espera aí, será que ele não dormiu? Será que ele não teve uma enfermidade que perdeu os sentidos? E por isso que Jesus deixou que se passassem 4 dias até que ele chegasse lá, para que ninguém duvidasse desse milagre. E de repente Jesus, quando manda tirar a pedra, diz: Lázaro, venha para fora. Aos olhos daquelas pessoas, eles estão vendo a morte sendo vencida pela vida. Eles estão vendo que a morte, chegou alguém mais poderoso do que a morte. Chegou alguém que tem o poder tão extraordinário, que dá ordens à morte, e ela agora estava vencida. Essa foi uma semana bem peculiar no meu ministério. Eu tive ontem a oportunidade de ir em socorro a um amigo, porque ele estava morto. Parecia essa história aqui. O pastor Márcio me acompanhou junto com o missionário Antônio nessa aventura. E quando eu cheguei para conversar com esse meu amigo, o quadro que a família tinha era de um homem inteligente, trabalhador, um homem com uma família, pais, irmãos, estruturada, mas um homem arrasado pela bebida. E essa bebida já estava destruindo tudo que ele tentava construir. O sinônimo era de morte. Bom, eu tive a oportunidade de olhar nos olhos do meu amigo e dizer a ele: Jesus pode te dar a vida. Jesus pode fazer ressuscitar tudo que parece estar perdido em você. E oramos, e pela fé eu quero crer e testemunhar, e quem sabe um dia ele vem aqui junto com a família e eu posso dizer a vocês: irmãos, lembra daquele meu amigo que eu falei naquele dia? Olha aqui ele hoje, ele quer dar o testemunho dele. Quando Jesus passava, por onde Jesus passava, ele trocava a morte pela vida. Você se lembra daquela mulher do fluxo de sangue, que estava há 12 anos com uma enfermidade que causava morte ao seu organismo? Você lembra que ela já tinha gastado tudo o que tinha?
Você acha que a realidade que ela vivia era uma realidade de morte ou uma realidade de vida? Era uma realidade de morte. Mas quando ela encontrou Jesus, agora ela encontrou a ressurreição e a vida, e a partir daquele encontro, tudo foi diferente para ela. Você lembra de um homem que a Bíblia chama de o endemoniado gadareno? Um homem possuído por espíritos imundos, que estava andando acorrentado pelos cemitérios, e as pessoas tinham medo. A gente lê aquela descrição e mais parece ser um bicho do que um ser humano. Será que essa era uma realidade de morte ou de vida? Era uma realidade de morte. Mas depois que ele encontrou Jesus, ele encontrou a ressurreição, e ele pôde agora experimentar a vida que há em Jesus. Por onde Jesus passava, ele trocava, ele substituía a realidade da morte pela realidade da vida. Por isso que Paulo escreve em Efésios, capítulo 2, versículo 1, ele vos deu vida, quando vós estavas mortos em vossos delitos e pecados. Por isso que nós podemos ler Romanos 6, 23, que nós recitamos no início. Vocês todos disseram, o salário do pecado é a... Mas nós não dissemos o versículo inteiro, porque Paulo diz, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso que o próprio João registra as palavras de Jesus a Nicodemos, em João 3,16, que nós conhecemos. Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida. É sempre essa diferença entre morte e vida. João capítulo 10, versículo 10, o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Só que Jesus diz o quê? Mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Eu acho que nós podemos ir para casa hoje, louvando a Deus pela nossa ressurreição, louvando a Deus, porque nós estávamos mortos, mas assim como aconteceu com Lázaro, Jesus teve um encontro conosco, e Ele mandou tirar a pedra. Quem sabe era uma pedra que era do alcoolismo, quem sabe era uma pedra de uma depressão, quem sabe era uma pedra de algo que nos prendia, escravizava. Ele mandou tirar essa pedra, nos chamou, Diogo, vem para fora, sai da morte, Diogo, sai do domínio das trevas, vem para a luz, encontre a vida que sou eu, e agora eu ando ressurreto em Jesus, porque Ele é a vida. Nós podemos ir para casa nos sentindo como Lázaro. E eu quero imaginar aqui, irmãos, olha as coisas que a Bíblia deixa a gente imaginar. Você já pensou Lázaro nesse dia? Nunca tinha parado para pensar sobre isso. Esse dia, ele acordou e disse assim, se fosse cearense, ele ia dizer assim, como é, homem? Eu estou vivo de novo. Inclusive é uma situação tão engraçada, porque os judeus, eles enrolavam, eles
tratavam o corpo do defunto. E ninguém foi lá. Jesus disse: sai para fora. E agora? Ele todo enrolado para sair. Como foi que ele saiu? Ele deve ter saído pulando nesse negócio. Alguém me ajude, tira esses panos de mim. Mas já pensou Lázaro nesse dia? Já pensou a festa que ele fez? Porque ele encontrou a vida. Queridos, logo depois, pouco tempo depois, o próprio Jesus viveu o que Lázaro viveu. O próprio Jesus experimentou a morte. Ele deixou ser preso, ele deixou ser julgado injustamente, ele deixou ser açoitado, ele deixou ser executado, simplesmente para mostrar a mim e a você que ele tem o poder sobre a morte. Lá em Apocalipse, capítulo 1, o mesmo João nos diz que esse Jesus falando, eu tenho a chave da morte e do inferno. Nós não precisamos ter mais medo da morte. A nossa amiga que está enfrentando essa enfermidade tão cruel, a palavra que Deus tem para ela é a seguinte: olhe, a solução que eu tenho não é aqui, não é só aqui. Essa é uma verdade que nós precisamos exercitar em nós. A solução que eu tenho para você é na vida eterna. Nós não precisamos ter medo da morte. Nós vamos ressuscitar. Nós não precisamos temer a morte que afeta o nosso corpo. Pastor, o senhor quer morrer? Não, quero não. Eu quero viver. Mas eu não tenho medo da morte. Porque eu creio. Irmãos, eu estou dizendo a vocês, quem está dizendo já passou por uma experiência de morte. Alguns aqui que eu já tive a oportunidade de contar, é muito engraçado. Eu fiz uma cirurgia de coração. E antes dessa cirurgia, parece que a pressão baixou, sabe? Eu não sei o que foi. Eu sei que eu pensei assim, vixe, agora vai. Agora Cristiane vai ficar viúva. E eu, olha, comecei assim, aí comecei a ver, não tinha ninguém perto da cama. Eu digo, pronto, é agora. Mas sabe o que aconteceu comigo, irmãos? Uma paz tomou conta do meu coração. E sabe o que eu fiz? De verdade, eu comecei a agradecer a Deus. Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu uma esposa maravilhosa. Obrigado, porque o Senhor me deu filhos lindos. O Senhor me deu uma família especial. Eu comecei a agradecer a Deus. Eu me despedindo, irmãos, ali, sozinho, ninguém estava vendo, sabe? Fiz minha despedida, fiz meu velório, olha, fiz tudinho lá sozinho. Ô Senhor, obrigado, já estava quase subindo, sabe? Aí de repente abri o olho assim, aí estou aqui ainda, sabe? Acho que era coisa da minha cabeça. Mas ali, depois disso, Cristiane é testemunha desses 4 dias na UTI. Eu não tive mais medo da morte, porque eu creio que o meu Jesus é a ressurreição e a vida. Nós vamos para casa hoje, como Lázaro, crendo que o Senhor, e nós já oramos, nós não vamos orar de novo não, nós já oramos, nós vamos crer que o Senhor é o Deus que ressuscita.
não só o nosso corpo físico, Ele ressuscita o nosso casamento, Ele ressuscita a nossa relação com os filhos, Ele ressuscita as nossas finanças, Ele ressuscita tudo que pode estar tendo aparência de morte em nós, porque o poder é dele, e Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida.